Dr. Mabuse é um filme alemão de 1922 dirigido por Fritz Lang e estrelado por Rudolf Klein-Hogg no papel título. O filme conta a história do criminoso Dr. Mabuse, um mestre em hipnose e disfarces, que usa seus truques para comandar os esquemas de falsificação e jogatina em Berlim. Dividido em duas partes, a segunda foi lançada um mês após a primeira, somando juntas um total de aproximadamente 4 horas e meia. Baseado no livro de Norbert Jacques, o filme começou a ser produzido enquanto a obra ainda estava sendo serializada. O livro original foi fortemente influenciado por obras da ficção de crimes, como Dr. Fu Manchu, Svengali e Fantomas, com o filme inclusive se inspirando na versão cinematográfica da última, feita anos antes por Louis Feuillade. Durante as filmagens, Lang começou um romance com a roteirista Thea von Harbou, então esposa de Klein-Hogg. Apesar disso, os dois se separaram amigavelmente e o filme não enfrentou problemas por conta do caso. O filme foi bem recebido pela crítica alemã em seu lançamento, com elogios às performances dos atores e à direção de Lang. Lançado nos Estados Unidos em 1927 em uma versão reeditada, com menos da metade da sua duração total, o filme não fez muito sucesso. Mas desde que a versão completa chegou no país em 1973, o filme vem sendo elogiado. O diretor japonês Kurosawa Akira incluiu o Dr. Mabuse na lista de seus 100 filmes preferidos de todos os tempos. Bom, eu acho que eu já comentei sobre isso aqui no filme sobre vampiros, mas é um tipo de história que me agrada bastante, né? Essa coisa meio... essa história de crime, né? Essas coisas de mentes criminosas elaboradas, e se fazia muito na época, né? Era uma coisa muito popular na época. Hoje em dia a gente tem no máximo um James Bond pra contar umas histórias assim, né? Mas eu acho que ainda é bem diferente. Acho que os filmes mais antigos de James Bond talvez combinem mais. Os recentes, bom, não vi, mas não me parece que combinam tanto. Enfim, eu acho que, então, é um tipo de história que eu gosto bastante. É o primeiro filme do Fritz Lang que aparece aqui, vai ter alguns também. Inclusive a história dele com a Thea von Harbou, nesse vídeo é apenas uma curiosidade e não tem muito a ver com o filme, mas é importante porque a Thea von Harbou continua trabalhando com o Fritz Lang durante muito tempo, inclusive fazendo alguns dos principais filmes dele. E ela, além de roteirista, ela era escritora. Então tem filme do Fritz Lang que não só tem roteiro dela, como é baseado num livro que ela escreveu. E aí essa relação deles dois vai ser bem relevante, mas isso vai ficar pra quando a gente for falar desses outros filmes. O Mabuse ser dividido em duas partes ajuda, porque é longo, né? Quase 4 horas aí somando as duas, se eu não me engano. É bem longo, de um jeito que talvez não precisasse, mas eu acho que pelo tipo de história, fica aquela coisa, eu comparo com os do Feuillade que eu assisti, né? Porque eu vi tanto o Vampiros quanto o Fantomas, que eu não fiz vídeo, mas eu assisti o Fantomas. E eu gostei bastante, o Fantomas é muito bom. E o Fantomas tem essa pegada também de ser focado no criminoso, né? Assim como o Mabuse. Eu acho que é uma história muito interessante, eu acho que as coisas que ele faz são muito interessantes. É mais um filme aí do expressionismo alemão, esse sem elementos sobrenaturais, porque até agora a gente viu o Caligari e o Nosferatu. Ambos bastante sobrenaturais, de algum jeito, de jeitos diferentes, mas acho que bastante sobrenaturais no resultado, né? Esse é um filme mais pé no chão, digamos assim. Ainda é uma história meio bem ficção, né? É uma história fantasiosa no sentido, no jeito como ele usa hipnose pra sei lá, conseguir cometer os crimes dele, é meio exagerado, sabe? É uma coisa que não é pra ser realista mesmo. É uma coisa que vai um pouco além. É como se fosse a hipnose e a habilidade de disfarces dele são ambas tratadas como se fossem quase superpoderes, sabe? Principalmente a hipnose, porque a habilidade de disfarces, na verdade, como a gente tá vendo o próprio ator disfarçado, realmente, é real, né? É real. A gente tá vendo o disfarce e, sinceramente, os disfarces são muito bons. São muito bons. A maquiagem do cinema da época, talvez aí a falta de qualidade da imagem dos filmes ajudava a não ter tanta nitidez, mas mesmo quando você pega os masterizados, super bonitinho assim, as maquiagens ainda funcionam muito bem. E isso, nesse filme em que o próprio principal assume tantas identidades, funciona muito bem. Eu lembro de ter alguns momentos em que eu tava assistindo o filme que às vezes eu ficava na dúvida de qual daqueles personagens estava sentado ali naquela mesa era ele realmente, sabe? O filme eventualmente te mostra porque tá focando no cara e começa a mostrar ele planejando coisas e tal. Mas tinha alguns momentos em que eu ficava tipo, pera, quem que é ele mesmo? O que eu acho que faz parte, né? Se o filme é pra ser sobre um cara que se disfarça e se mistura na multidão com esses disfarces, eu acho que ele fez um ótimo trabalho, porque ele consegue confundir até a gente. Ele não confunde apenas os personagens. Em alguns momentos ele confunde a gente. E isso dá uma credibilidade pra capacidade de disfarce
do personagem que é incrível, assim, né? Porque se ele chegou ao ponto de enganar a gente que tá aqui assistindo de fora, óbvio que ele conseguiu enganar quem tá lá dentro, sabe? Então, eu acho que isso é feito muito bem. Eu acho que ele é um personagem interessante, ele é um vilão interessante. E, de novo, é essa coisa do filme que é focado no vilão, né? O personagem principal do filme é o vilão. Você não tem muito a figura heróica. Tem, obviamente, a polícia tentando pegar ele, mas não é aí o foco do filme. Esse é um filme que eu lembro que o livro fala sobre ele ser muito sexual ou alguma coisa assim. E eu lembro que eu assisti e fiquei tipo, mas onde? Eu não enxergo. Tem uma cena que eu me lembre. Tem uma cena que é uma mulher dançando e ela tá meio nua. Eu acho que ela tá com essas fitinhas no mamilo, balançando. Eu acho que tem uma cena, assim. Mas ela é mostrada meio que numa sobreposição em cima de uma outra imagem. Então, você enxerga muito pouco essa cena. Ou a nudez da cena em si, você enxerga a nudez muito pouco. E é uma cena curta, e eu acho que é uma cena num filme de 4 horas. Então, assim, dá pra dizer que o filme é sexual por isso? Não é suficiente. Eu entendo que pra época. Mas o livro não tá dizendo pra época, sabe? O livro tá dizendo isso hoje. Como se, tipo, olha isso que se fazia naquela época. Como se fosse um choque pra hoje, sabe? E isso pra mim é bem bizarro. Essa visão pra mim é bem bizarra. Numa época em que a gente vive hoje, em que os filmes não têm esse tipo de censura, simplesmente, sabe? Enxergar assim é bem estranho, mas enfim. Eu acho que eu comentei lá no primeiro vídeo que eu não vou ficar lendo e vendo o que o livro fala em relação a todos os filmes, porque eu não acho que o livro faz bons comentários na maior parte das vezes. Ele frequentemente comenta só curiosidades que eu já tô colocando aqui nos shorts e nesses trechos que a gente vê aqui entre comentários. Esse tipo de curiosidade o livro às vezes tem. Os comentários em si que o livro faz em relação aos filmes são frequentemente muito genéricos. O livro, obviamente... Quer dizer, obviamente não. Eu ia dizer que o livro, obviamente, defende todos os filmes que estão ali como sendo ótimos filmes. Mas isso não é verdade, o que pra mim é bem bizarro também. Tem alguns filmes que, se você for parar pra ler o que tá escrito sobre o filme, o livro só tá falando meio mal, ou dizendo que o filme não é tão bom assim. E aí, ponto. E aí você fica, mas tá na lista por quê, então? Se o filme não é tão bom assim, por que ele tá na lista? Se fosse tipo, esse filme teve um impacto imenso na história do cinema. Hoje a gente acha que ele não é tão bom assim, mas ele tem uma... Mas não é o caso. É uns filmes aleatórios que ninguém conhece, às vezes. Frequentemente eu acho que eles fazem isso com um filme que ninguém conhece. E o texto inteiro todo é dizer, tipo, não é o melhor filme do diretor, porém... Tá, mas e cadê o melhor filme do diretor, então? Tá na lista? Talvez esteja também. Mas e esse aqui? Tá aqui por quê? Por que não botou outro filme no lugar desse? Falta muito filme na lista. Tem muito filme muito bom que não tá na lista, sabe? Enfim. E tudo isso é o motivo pelo qual eu resolvi não ficar tanto seguindo o livro, né? Então eu vou fazer alguns comentários de vez em quando, porque eu tenho ele aqui, eu dou umas lidas ainda quando eu assisto, mas não vou comentar muito. Enfim, é isso sobre o Mabuse. Eu não lembro muitos detalhes do filme pra comentar também, não sei se é alguma coisa relevante. É um filme que eu recomendo, apesar das 4 horas de duração, é um filme que foi bom de assistir. Ele não tem o ritmo de um filme do Murnau, então eu acho que 4 horas de um filme mudo, e assim, 4 horas de um filme mudo. É dividido em 2 partes, dá pra assistir em 2 vezes, ele é feito pra ver em 2 vezes. É um bom filme, Fritz Lang era um ótimo diretor, e eu acho que é um bom filme, assim, dá pra assistir, vale a pena. Eu não acho que eu botaria na lista só porque já tem muitos outros filmes do Fritz Lang, e esse aqui não é dos mais importantes, então eu não acho que eu botaria esse, mas ainda assim é um ótimo filme, é um filme que eu recomendo, com aí as ressalvas comuns da época do cinema mudo. Eu não acho que esse é um filme que destoa tanto assim ao ponto de ser especialmente incrível. Mas é um bom filme, assim, é um filme legal. Foi um filme bom de assistir.